Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez, estamos juntos e juntas, que coisa maravilhosa. Adoro as terças e quintas por poder ter a oportunidade de estar com vocês, né? É um momento que para mim é gratificante, extremamente gratificante, por poder ter comigo pessoas queridas, pessoas que admiram o nosso trabalho, pessoas que nos acompanham, pessoas que torcem pelo nosso projeto, né? Então, para mim, é uma satisfação, para todos nós que compomos aí esse grupo. Eu não trabalho sozinha, né? Ninguém faz um bom trabalho só. E claro que há um grupo que trabalha comigo, né, na produção dessas lives, dentre todo o nosso trabalho, né? Eu estou aqui acenando para algumas pessoas. Letícia, minha amiga. Letícia, se tu puder colocar aí o tema da live, eu te agradeço um bocado. E Dilvan, meu amigo, um abraço. Tá? Ana Márcia, Cora, são amigos queridos, amigos que moram no meu coração, são pessoas queridíssimas, meu irmão, meu marido, né? Enfim, tô aqui vendo as pessoas que estão entrando. Muito obrigada pela presença, gratidão por essa companhia. Eu considero as lives, as terças e quintas, muito mais do que um bate-papo com experts de diversos assuntos e de diversas temáticas, mas eu considero, Lázaro, um abraço, pessoal aí do Juazeiro do Norte, pessoal do Cariri, um abraço. Eu considero esses momentos, né, essas terças e quintas-feiras, um momento de encontro com vocês. E eu vou abrir meu coração, tá? É um momento em que eu me energizo, é um momento em que eu sinto essa vibração positiva, é um momento em que eu sinto essa energia gostosa, calorosa, eu me sinto muito abraçada nesses momentos. E como a gente está vivendo um momento de pandemia e de isolamento social, eu vou colocar aqui, fixar comentário, fixei o comentário da Letícia, que é o nosso tema de hoje, o impacto da tecnologia pós-Covid-19. Né? Então, essas terças e quintas, para mim, são momentos mesmo em que eu me sinto abraçada. E não é segredo para ninguém que, Cássio, meu amigo, um abraço, não é segredo para ninguém que eu abracei aí uma missão muito importante de proteger e zelar pela nossa cidade de Fortaleza, diante das mentiras que são criadas, diante das fake news, que a gente vai tratar sobre esse assunto hoje, diante da ludibriação das pessoas. O que é isso? Diante do fato das pessoas serem levadas pela mentira. Né? Então, abracei a missão com unhas e dentes, com todo o meu coração, de proteger a nossa cidade e de proteger os meus amigos e minhas amigas fortalezenses. Isso custa um preço caro, né? Um preço caro, porque dar a cara a tapa e abrir o peito sem armadura nenhuma não é brincadeira não, viu, pessoal? Às vezes eu me sinto assim, meu Davi contra Golias, mas Davi venceu, né? Davi venceu o grande desafio. E eu não tenho medo não, tá? É uma missão importante, abraçadíssima, né? E que eu tenho certeza que, independente de qualquer resultado, em qualquer esfera, eu vou estar todos os dias da minha vida, a partir de então, deitando a cabeça no travesseiro e dormindo com muita tranquilidade, sabendo que eu estou cumprindo com o meu papel de cidadã e estou cumprindo com o meu papel de uma pessoa que abraçou a vida pública de alguma forma. Né? É isso, essa mensagem inicial de hoje, dizer que esses momentos de terça e quinta-feira para mim são fundamentais, porque são os momentos em que eu me sinto abraçada, acolhida, onde eu sinto força, onde as pessoas me transmitem, né? As pessoas que entram, eu sei que entram por carinho, eu sei que entram por carinho a mim, sei que entram por carinho ao nosso trabalho, ao nosso projeto, porque acreditam numa renovação aí na cidade de Fortaleza, porque acreditam na verdade, porque acreditam numa luta em que a dignidade ela prepondera.
Então, essa é a minha alegria maior, tá? E essas terças e quintas, para mim, são combustíveis, são como gasolinas, Cássio, um abraço, são como gasolinas para os carros, sabe? A gente precisa de combustível para continuar andando e tornar o carro robusto e veloz, né? Para caminhar, seja em qualquer solo, seja num solo lisinho, bonitinho, ou seja num solo pedregoso e até para fazer um off-road, se for preciso. Tá certo? Gratidão pela presença de cada um. E eu vou estar aqui dando uma notícia para vocês não muito boa, que deixou meu coração tristinho hoje. O nosso convidado, que é o amigo Edson Cavalcante, é um grande estudioso da tecnologia, formado em mecatrônica. Ele, infelizmente, não vai poder estar conosco hoje na nossa live, por uma causa muito justa. O Edson, ele passou a tarde inteira com o pai dele no hospital, certo? O pai foi diagnosticado com Covid-19, não está bem, tá certo? Não está bem. E ele passou a tarde em contato comigo, acreditando que iria dar certo fazer parte aqui da live, até os últimos, enfim, até 15 para as 7, ele acreditava que seria possível estar aqui comigo, estar conosco. Infelizmente, ele há poucos minutos me ligou dizendo que realmente não tem condições, ainda está no hospital com o pai dele, né, e fazer a live do hospital não seria nada conveniente e provavelmente e certamente ele não teria cabeça para isso. Então é uma causa muito justa. Meu amigo Edson, minha mensagem de solidariedade a você, de solidariedade à sua família, torcendo aqui pelo seu pai. Tô triste por estar sozinha, por não estar na tua companhia, porque esse tema é um tema de grande relevância, é um tema importantíssimo, mas que eu vou abordar, não é, à luz da psicologia, que é a minha área, né, e tentar falar um pouquinho da inteligência artificial, das mudanças que a pandemia trouxe e que isso levou a uma grande revolução na sociedade no que tange ao uso das tecnologias, tá certo? Eu vou abordar aqui o tema sozinha com vocês, então eu peço que vocês participem comigo, tá certo? Então os convidados são vocês. Hoje os convidados são vocês. Hoje, né, o nosso querido Edson, por uma causa justa, como eu falei, não pôde estar conosco, mas não tem problema não. A Natália está aqui cheia de gente e eu vou pedir a ajuda da Letícia para ir compilando alguma pergunta que possa ser feita, já que eu não falando e olhando ao mesmo tempo fica meio complicado. Eu embaralho aqui minhas ideias, certo, gente? Então eu vou pedir para que a Letícia me ajude no sentido de, caso venha alguma pergunta, para que ela possa estar pontuando para mim aqui mesmo, né? E eu possa ir respondendo, tá? Então pronto, os convidados hoje são vocês, meus amigos e minhas amigas que estão comigo, me transmitindo essa energia positiva. E eu até pensei em desistir de fazer a live, né? Mas desistir não é comigo não. Essa palavra desistir está fora do meu vocabulário, né? Eu enfrento qualquer desafio. Não é a minha área, tecnologia não é a minha área, mas eu posso abordá-la à luz da minha área, que é a psicologia, e eu posso tratá-la perfeitamente aqui com vocês. Claro que com a ajuda de vocês, tá certo? Vocês, mais uma vez, repito, são os meus grandes convidados e minhas grandes convidadas de hoje. Bom, pessoal, vamos começar aqui o tema, o impacto da tecnologia pós-Covid-19. O que é que quer dizer esse tema? Veja bem, vamos refletir aqui juntos. A pandemia, né, sobretudo no início da pandemia, né, aquela coisa nova, quando estourou a Covid, né, há meses atrás, isso foi o quê? Fim de fevereiro, início de março, sobretudo quando houve o primeiro caso aqui em Fortaleza, veio primeiro aquele susto, né, todo mundo muito assustado. Hoje a gente percebe as pessoas mais habituadas, né, ao novo estilo de vida, ao uso das máscaras e tal, ao isolamento, a preservar a vida das pessoas mais idosas, mas a princípio foi um grande choque, né? A princípio foi, vamos ver aqui, tá, eu tô vendo aqui o apoio live, beleza, meu amigo, obrigada.
Obrigada aí pela ajuda, tá? Bom, voltando aqui, eu fui ler a ajuda do amigo, perdi um pouquinho o raciocínio, mas não tem problema, vamos lá. Pronto, retornei. Esses 3 meses que se passaram, né? Março, abril, maio, junho, quer dizer, a gente está no 4º mês de pandemia, né? Aqui no país, aqui no Brasil. Aqui também, enfim, no estado de Ceará e Fortaleza, o primeiro caso em Fortaleza foi em março, início de março. Eu acho que na primeira quinzena de março, se eu não me engano. Né? Então, nós estamos entrando, já estamos no 4º mês e percebemos já que as pessoas estão já habituadas, se habituando ao novo estilo de vida, porém, no início, foi um verdadeiro caos, foi uma verdadeira loucura. Né? Foi difícil para todos nós, foi difícil para mim, foi difícil para você. E algo nos ajudou demais, que foi algo chamado tecnologia. Pessoal, as mudanças que a pandemia trouxe, né? A questão do isolamento, a gente não poder sair de casa. Houve um momento de lockdown aqui em Fortaleza. Lockdown é uma palavra estrangeira, eu não gosto muito de usar essa terminologia, não. Eu gosto mais de usar a palavra, a expressão isolamento rígido, que foi necessário pelo imenso número de mortes aqui no estado de Ceará. Aqui no estado de Ceará, nós já ultrapassamos a marca de 6.000 mortes. Nós já ultrapassamos, eu não lembro ao certo o número, só sei que ultrapassamos, estamos perto das 7.000 mortes, tá certo? No país já ultrapassamos a marca dos 60.000. Se a Letícia puder me dar essa informação com precisão, vou agradecer. Né? Já passamos mais do que 60.000, acho que estamos nos aproximando dos 67.000 mortes aí aqui no nosso país. Então é algo que impactou demais, impactou o mundo inteiro, impactou sobretudo o Brasil, porque hoje somos o segundo país do mundo, com maior número de mortes, com maior número de casos. Né? E feliz, por outro lado, me deixa feliz acompanhar a quantidade de curados aqui na cidade de Fortaleza. Nós temos mais de 90.000 pessoas curadas na cidade de Fortaleza. Pessoal, vocês sabem, a que se deve isso? Se deve a um esforço hercúleo da Prefeitura de Fortaleza com o governo do estado para montar as pressas, para adaptar. Pronto, a Letícia está falando, no nosso país até hoje foram 66.741 óbitos. 66.741 pessoas que faleceram no nosso país por conta da Covid. Né? Por outro lado, temos mais de 90.000 pessoas curadas no nosso país. Olha só, aliás, eu não sei se 90.000 curados, não, 90.000 curados em Fortaleza, no estado de Ceará, desculpa, eu confundi. São 1.072.229 recuperados no Brasil, Letícia está me atualizando aqui o dado, e mais de 90.000 curados no estado de Ceará. E vocês sabem por que esse número de curados extraordinário aconteceu aqui em Fortaleza, está acontecendo aqui no nosso estado de Ceará e na nossa cidade de Fortaleza, por conta de uma parceria incrível entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que falaram a mesma linguagem, que se uniram em favor das pessoas, em favor da vida e tomaram atitudes, né, drásticas, inclusive, às vezes, inclusive, contando com a antipatia das pessoas, quando foi o caso do isolamento rígido, né, que houve aqui no estado de Ceará, e que ainda estamos em isolamento, mas não em isolamento rígido, porque já está tendo a retomada aí das atividades econômicas, né, mas que foi preciso. E tanto esse alinhamento da Prefeitura com o Governo do Estado, como essa adaptação que houve às pressas, da noite para o dia, a toque de caixa de todo o sistema de saúde, como, por exemplo, a construção do hospital de campanha aqui no Presidente Vargas, que foi construído em tempo recorde, hoje já considerado um dos melhores hospitais de campanha do mundo. Todo esse trabalho realizado em pouquíssimo tempo para adaptar a cidade de Fortaleza e o estado de Ceará à nova realidade da pandemia. Então, por isso que nós temos esse número, né, maravilhoso, extraordinário de curados. Repetindo para as pessoas que estão entrando agora, o nosso convidado Edson Cavalcante, por um motivo muito justo, ele não pôde estar aqui conosco, ele desmarcou aí em cima da hora, porque passou a tarde com o pai no hospital. O pai foi
diagnosticado com Covid-19, ele continua no hospital com o pai, né? O pai dele não está bem, então por uma razão muito justa ele não está aqui conosco hoje. Ele teve toda a atenção do mundo comigo, passou a tarde me ligando, acreditando que seria possível estar comigo, né, agora a partir das 19 horas, mas quando foi 15 para as 7, 15 para as 19, ele me ligou dizendo que ainda estava no hospital. Eu compreendi, né, como eu falei a princípio para vocês, pensei em desistir da live, mas essa palavra desistir não combina comigo, pessoal. Um negócio sério. Esse negócio de desistir é um negócio que não combina comigo. Quando eu começo uma coisa, eu tenho que ir até o fim, tá? Então, os meus convidados, como eu repeti, são vocês, né? O meu convidado hoje é cada um e cada uma de vocês está aqui comigo, me transmitindo essa energia positiva, essa força que eu preciso, porque eu não sou um ser humano como outro qualquer, não tenho nada de super-heroína, né? Sou um ser humano comum e que precisa de força, de coragem, de ânimo. E claro que, estando com vocês, eu me animo muito mais e fico muito mais feliz. Mas voltando aqui para o nosso tema, a gente vai tratar do tema sim, sem o Edson, mas a gente vai tratar o impacto da tecnologia pós-Covid-19. Pessoal, a pandemia, ela trouxe uma série de mudanças, né? Primeira delas foi isolamento, né? Primeira delas foi isolamento, foi uma medida tomada em todos os países do mundo, tá? É importante que seja claro. A gente teve o presidente Bolsonaro aí contra o isolamento social, né? Mas, porém, foi uma medida tomada em todo o mundo, tá? Nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, né? Na Inglaterra, enfim, em todos os países. Inclusive na África, que graças a Deus não foi tão atingido. Acho que Deus botou a mão lá naquele continente tão pobre e protegeu, né, os nossos irmãos africanos. Então, a pandemia, ela trouxe uma série de mudanças. Querendo ou não, essa série de mudanças, como o isolamento, né, as pessoas começaram a ter que adaptar as casas, né, para fazer home office, para fazer trabalho remoto, porque não podiam mais estar presencialmente nos seus trabalhos. Muitas pessoas ficaram com medo de demissões, de serem demitidas, né, porque foi reduzida a carga de trabalho, ou muitas empresas quiseram demitir seus funcionários, houve muitas demissões, houve aí em várias empresas, né, suspensão de contratos, quando não demissão, houve suspensão de contratos, né, por um determinado período, quer dizer, por 3, 4 meses o funcionário não precisaria, não receberia o seu recurso e teria que recorrer ao INSS. Quer dizer, foi uma série de mudanças, o medo de pegar a doença, né? O medo de transmitir, o medo de morrer, né? O medo de morrer. Esse foi um medo, inclusive, que causou pânico em muitos, o sentimento de pânico em muitos profissionais da saúde e entre todos nós, sobretudo nos profissionais de saúde, porque estavam convivendo com a imprevisibilidade da vida, convivendo com a morte diariamente, vendo o corpo passar à torta e à direita o tempo inteiro, né, na sua frente. Não é fácil, né? Rafael, meu marido, está colocando aqui, a pandemia trouxe uma nova roupagem para a rotina de todas as pessoas. Sem sombra de dúvida, né? Mudou a cara da vida, mudou a cara das cidades, né? É uma nova roupa que nós passamos a vestir, nós passamos a viver uma vida completamente diferente da que vivíamos e foi da noite para o dia. Então, todas essas mudanças, elas provocaram uma grande revolução nas cidades. E que revolução foi essa? A chamada revolução tecnológica. Vocês já pararam para pensar nisso? Pessoal, houve uma grande revolução na tecnologia. A tecnologia foi de grande auxílio e de grande ajuda e foi aprimorada, né, durante esse período de pandemia para atender às necessidades das pessoas que estão sofrendo aí as consequências da pandemia, né, e sobretudo do isolamento, que causou um grande mal a muitas pessoas, sobretudo porque nós não podíamos, né, não podemos estar com nossas famílias, não podemos estar com nossas mães, com os nossos pais, não é? Muitas mães sem ver seus filhos, muitos sem ver seus avós. Não é? Agora sim que a coisa está abrindo um pouquinho, né? Ontem, inclusive, eu tive com um amigo Luiz, eu coloquei nas minhas redes sociais, mas eu estava de máscara, mantive a distância regulamentar de 2 metros dele, tá? Foi bem medidozinho,
né, para estar longe dele. E agora que a gente está voltando um pouquinho ao novo normal da vida, né? Porque a vida não vai voltar ao normal tão cedo. E vamos aí entrar num novo normal, até porque não há, né, vacina, né? Há uma previsão, tá, de vacina aí para o fim do ano. Algumas pessoas estão sendo testadas, mas são testes. Não é nada comprovado cientificamente ainda, não é nada garantido, certo, pessoal? Repetindo para as pessoas que estão entrando, nosso convidado passou a tarde com o pai no hospital. O pai foi diagnosticado com Covid-19, por isso ele não pôde estar aqui, por essa razão muito justa, ele não pôde estar aqui conosco, e por isso eu estou abordando o tema sozinha e repetindo os meus convidados, cada um e cada uma de vocês. Com essa revolução que houve por conta dessas mudanças nas nossas vidas geradas pela pandemia, quem foi me responder? Quem foi que não aprendeu a fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp? Né? Muitas pessoas. Porque a necessidade de ver a mãe, de ver o pai, de ver um avô, de ver uma avó, a necessidade de ver um irmão, né? De ver algum parente, de ver um amigo, né? De trocar uma palavra para não se sentir tão sozinho e para matar a saudade, começaram a usar as chamadas de vídeo. Muitas pessoas não sabiam fazer chamadas de vídeo antes da pandemia. Muitas pessoas não sabiam, né? Usavam o WhatsApp, o Telegram e outras ferramentas de mensagens instantâneas, outros aplicativos de mensagens instantâneas, apenas para trocar mensagens escritas. E de repente estava todo mundo fazendo chamada de vídeo, não é verdade? Né? Todo mundo aprendeu, pelo menos uma boa parcela das pessoas aprendeu a fazer chamada de vídeo. Outra coisa, compras virtuais, né? É impressionante como passamos a usar muito a tecnologia, os nossos celulares, os nossos computadores, para fazer compras virtuais, né? Nós passamos como o mercado estava todo fechado, o mercado todo parado, nós passamos a fazer uso, né, das vendas online para adquirirmos aquilo de material que precisávamos. Teleconferências, né? Passamos a aprender a fazer teleconferências por meio de aplicativos como o Zoom, como o Meet, que eu, francamente, não conhecia nenhum deles, sou muito sincera com vocês, não sabia usar, nunca tinha baixado um aplicativo onde você fazia teleconferência. E o que é a teleconferência? A teleconferência é quando você, tipo numa chamada de vídeo, você coloca várias pessoas para conversar juntas, né? E as pessoas começaram a usar a teleconferência, sobretudo para fazer reuniões de trabalho, porque não podiam se encontrar nos seus ambientes de trabalho. Então as pessoas começaram a usar as teleconferências, esses aplicativos de teleconferência para poder realizarem as suas reuniões de trabalho, né? Para poder ter as suas reuniões virtuais. E até hoje está sendo usado. Por exemplo, eu tive, agora sexta-feira passada, eu tive uma reunião com o grupo do partido que eu sou filiada, que é o PDT. Eu tive uma reunião com vários integrantes do PDT através do aplicativo Zoom. Eu nunca tinha feito uso do Zoom, fiquei até temerosa em usar. Liguei para a minha amiga, uma amiga minha do partido, e disse: mulher, pelo amor de Deus, como é que eu uso isso aí? E aí ela me ensinou trocentas vezes, depois trocentas vezes eu aprendi, né? Porque nem sempre a gente tem essa facilidade com a tecnologia, a gente aprende mesmo, a gente faz um esforço, né? E esse esforço foi feito não só por mim, mas por todos nós, não é verdade? Até aquelas pessoas que nunca tinham pego em celular quiseram aprender a fazer uma chamada de vídeo, né? Os professores, pessoal, da rede pública, tendo que dar aula online para os alunos. Pessoal, vejam que loucura. Imagina que esses professores, acostumados com sala de aula, acostumados com quadro, com lousa, acostumados com contato presencial, tendo que, de repente,
dar aula virtual para os alunos. Olha que mudança brusca. Os professores tiveram que aprender a usar a tecnologia e os alunos, por sua vez, também. E aí houve, né, aí nós podemos assistir uma grande disparidade, uma grande diferença entre os alunos da rede privada, por, né, terem mais acesso à internet e à tecnologia, e os alunos da rede pública, por não terem esse acesso tão fácil. Mas a prefeitura providenciou chips aí com a internet, distribuiu entre as famílias, né, para que fosse possível as aulas em casa. Mas não é fácil manter uma realidade como essa, né? Não é fácil manter um pai e uma mãe dentro de casa ensinando o menino. Eu me coloco no lugar de uma mãe dessa, de um pai desse, o quanto é difícil, né? O quanto é complicado. Você tá ali na função de professor, quando na realidade você não é professor, tendo que dar aula para o menino de um assunto que você não sabe, né? E, enfim, o Carlos Saquelo, doutora, não paro de rir quando me lembro do Capitão Urubu. Ah, Capitão Urubu, isso foi um vídeo que eu postei agora, antes da live, tá nas minhas redes sociais, tanto no meu Facebook como no meu Instagram, tá certo? Que é falando sobre o Capitão Urubu. Capitão Urubu é o Capitão Wagner, né? E eu falo aí dele nesse meu vídeo, desse trabalho ridículo que ele está fazendo na cidade de Fortaleza, de só falar do que não presta e de não falar de nada que ele faça pela cidade, ele e o pessoal dele. E quero frisar aqui, aproveitando a deixa aqui do meu amigo Carlos, né? Falando do vídeo que eu postei, que os vereadores do Capitão Wagner, já que a gente está falando em criança, de escola e dessa força-tarefa que está sendo feita para que as crianças tenham aula em casa, né, através das tecnologias, né, através desse meio virtual, os vereadores do Capitão Wagner votaram contra o kit da merenda escolar para as crianças da cidade. Olha só, pessoal, é uma coisa de louco um negócio desse, né? Não fazem nada e ainda atrapalham. Um povo desse não pode querer o bem da cidade. Simplesmente, os vereadores do Capitão Wagner votaram contra os kits de alimentação infantil, podendo aí prejudicar 300 mil famílias fortalezenses. O que são esses kits de alimentação infantil? São cestas básicas, tá certo? Que a prefeitura tá dando todo mês para cada família de aluno da rede pública, mais de 300 mil famílias que estão recebendo mensalmente nas escolas, haja vista que esses alunos não estão tendo a merenda em casa. Então, estão assistindo aula virtual, a prefeitura está disponibilizando chips com a internet para que eles possam ter acesso, né, às aulas e disponibilizando essas cestas básicas que são fantásticas, que são imensas. Só para vocês terem delas, são 2 quilos de arroz, 3 quilos de arroz, não é nada de 1 quilo não, é tudo mais de 2, 3 quilos. Com ovo, com carne, com frango, com toda com todo um enriquecimento proteico para a criança para que a criança não se alimente só de carboidrato, mas sim de proteínas também para ter uma alimentação enriquecida. E os vereadores do Capitão Wagner votaram contra, tá? Podendo prejudicar aí 300 milhões de famílias. Mas não conseguiram não, viu, pessoal? Porque gente ruim, é impressionante como o mal por si só se destrói. E então, voltando aqui, né, eu falei por conta da deixa do nosso amigo, né? Então, as teleconferências, o uso de aplicativos, né? Nós passamos a baixar inúmeros aplicativos que nunca tínhamos baixado, né? Por conta desse período de pandemia. Então, chamadas... Outra coisa, live. Gente, live. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Eu já tô, acho que, não sei, Letícia, eu não sei quantas lives nós já fizemos, mas eu acho que nós já estamos beirando aí a 30ª, né? Por aí, a 30ª live. Eu nunca pensei em fazer uma live na vida e, de repente, me vi com a necessidade de trazer temas, trazer convidados e convidadas para vocês, para a gente sempre abordar temas relevantes e que possam estar nos ajudando, nos esclarecendo e nos elucidando questões para que a gente possa lidar melhor com esse momento, né? Para que possa ampliar a nossa compreensão. Enfim,
As primeiras lives que eu fiz, eu tive uma certa dificuldade, né, com a câmera. Hoje eu estou com uma facilidade incrível. Tanto é que o meu convidado desistiu e eu estou aqui com vocês numa boa. Né? Como eu falei, desistir não é comigo não. Mas não foi fácil a princípio, eu devo confessar. As primeiras lives que eu fiz não foi fácil pra mim. Vou dizer, a Natália é a fodona, a Natália sabe tudo. Que conversa nenhuma, eu lá sei de tudo, pessoal. Eu aprendo, do mesmo jeito que vocês aprendem, eu também aprendo. E não foi fácil as primeiras vezes. Hoje eu já tiro de letra, por quê? Por causa da prática, né? Toda terça e quinta fazendo, né? Quer dizer, houve essa questão das lives. Hoje você entra num horário desse, de 7h30, você entra no Instagram, é cheio de live. Às vezes as lives caem, né? O convidado, a convidada cai, porque é muita live ao mesmo tempo, né? O YouTube, né? Vários canais de YouTube, as pessoas abrindo canais de YouTube, inclusive eu estou abrindo o meu, né? A Letícia, minha amiga, está me ajudando a abrir o meu canal do YouTube. Logo mais eu vou divulgar o canal. Inclusive todas as lives, nós vamos baixar todas as lives e vai estar lá no nosso canal do YouTube. Né? Então, esses campos virtuais, eles passaram a ser muito utilizados, né? Por conta dessa revolução que houve na sociedade em razão dessas mudanças que a pandemia trouxe. Né? Uma outra coisa, pessoal, a tecnologia, ela nos ajuda muito, porque diante de todas as agruras, de todos os problemas, de todas as tristezas que a pandemia trouxe, o desenvolvimento da tecnologia em favor do homem foi fundamental. Né? Quer as pessoas que sejam a favor da tecnologia ou não, do desenvolvimento da tecnologia ou não, ela foi fundamental, ela está sendo fundamental nesse momento, né? Hoje nós podemos observar que o home office ele é possível, que o trabalho remoto é possível, que não necessariamente nós temos que estar todos os dias de maneira presencial nos nossos trabalhos. Muitas pessoas perceberam isso. Eu francamente, não conseguiria trabalhar só de maneira remota, porque eu adoro rua, adoro estar no meio das pessoas, adoro interação, adoro queimar solar de sapato. Então, realmente, para mim, seria um sofrimento muito grande, né? Trabalhar de maneira remota, trabalhar em home office o tempo todo. Para outras pessoas, é uma facilidade. Para outras pessoas é muito fácil, muito tranquilo. As pessoas que trabalham na área da comunicação, as pessoas que trabalham com a psicologia, né? Psicólogos que estão atendendo de maneira virtual. Eu sou psicóloga clínica, passei a atender de maneira virtual. Outro desafio que eu tive que enfrentar por conta da pandemia, usando a tecnologia, usando as chamadas de vídeo pelo WhatsApp, né? Eu passei a atender virtualmente os meus pacientes. E isso foi uma novidade para mim. Também no início eu tive dificuldade e com o decorrer do tempo passou a ser mais fácil e passou a ser mais tranquilo. Então, é uma série de mudanças. Então, a tecnologia, a gente tem percebido que vem sendo desenvolvida de uma maneira, com uma velocidade ímpar por conta, né, desse sofrimento, dessa tristeza que tem sido causada aí pela pandemia, desse momento difícil que todos nós estamos passando, o mundo inteiro. E então, essas pessoas que trabalham com a tecnologia, né, esses experts, né, dessa área da inteligência artificial, né, eles trabalharam contra o tempo, estão trabalhando contra o tempo para atender às nossas demandas, atender às nossas necessidades. Né? E aí muitas pessoas perguntam o que é inteligência artificial. Né? Pessoal, inteligência artificial é o seguinte, eu vou tentar explicar de uma maneira, a grosso modo, de uma maneira bem didática, para que as pessoas entendam. A inteligência artificial é toda aquela inteligência virtual que nós não vemos, processada por um computador que não é um ser humano, tá certo? Mas que ela consegue traduzir, ela consegue acessar os nossos sentimentos. Vou dar um exemplo, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo claro. Você vai lá no Google e faz uma pesquisa sobre carro, tá? Sei lá, qualquer carro. De repente, tu tá aqui no teu Instagram, tu tá aqui no teu Facebook e começa a vir uma chuva de patrocínio
de propaganda de carro. Então, você, pô, como é que pode? Né? Eu estava pesquisando o carro, de repente vem e aparece uma chuva de propaganda de carro. Ou de repente tu estava pesquisando sobre imóveis. Você está a fim de comprar um imóvel, alugar um imóvel, pesquisou isso no Google, né, ou em qualquer outro site de busca, e de repente na tua rede social começa a vir um bombardeio, uma chuva de propaganda de imóvel. Outro exemplo, tu tá pesquisando sobre relógio, tá a fim de comprar um relógio, né? Começa a pesquisar, então quer fazer uma viagem, sei lá quanto, que agora não é possível, mas vai lá, pesquisa sobre cidade X e daqui a pouco nas tuas redes sociais chove de informações patrocinadas sobre aquele assunto que você pesquisou. Isso é inteligência artificial, né? Aí vários robôs, computadores, robôs, né, captando essas informações, essas tuas informações que dizem respeito aos teus desejos, às tuas vontades e colocam isso nas tuas redes sociais. Então isso não é uma mera coincidência, pessoal. Eu estou dando um exemplo para que vocês compreendam o que é a inteligência artificial, né? E outra questão muito importante, que é bacana que a gente trate aqui, é que as nossas vidas passaram a ser mais inteligentes. A inteligência artificial, ela é fundamental, certo? A tecnologia, ela é fundamental para tornar a nossa vida mais inteligente. Qual de vocês, me digam, nunca usou o aplicativo Waze ou Maps, Google Maps, para se locomover nas grandes cidades? Né? Às vezes você quer ir de uma regional para outra na cidade de Fortaleza, ou você quer se dirigir de um bairro para outro, infelizmente você não sabe o caminho, ou até sabe, mas está no momento de pico do trânsito e você quer andar por caminhos menores para poder chegar mais rápido ao teu destino, e aí você coloca lá no Waze para poder o Waze te ajudar. E isso, né, é um exemplo de tornar a vida mais inteligente. Né? Dentre outros aplicativos, né? Vocês podem citar aí, pessoal, quais aplicativos aí, me ajudem, quais aplicativos aí tornam a vida mais inteligente? Eu citei o Waze, citei o Google Maps, que são aplicativos de deslocamento que nos ajudam, né? A Cora está dizendo, se não for com o Maps, não saio de casa porque não conheço a cidade. Tem gente que é meio desorientada, né, Corazinha? Esse negócio de norte, sul, leste, oeste é meio complicado e precisa mesmo desses aplicativos. Eu uso muito o Waze, tá? Às vezes eu preciso sair da Regional 1 para ir para a Regional 6 da cidade, e aí eu preciso. O iFood, poxa, que exemplo! Esses aplicativos de entrega em domicílio, iFood, Rappi, né? Como isso cresceu. Quando fechou o mercado todo, né? Sobretudo o mercado aí, essas lojas de alimentação, os restaurantes, as lanchonetes, os fast foods, etc. O iFood tá sendo... Eu usei o iFood, eu estou usando o iFood pra caramba. Não vou mentir pra vocês. Embora eu morra de medo, eu não vou mentir que eu tenho medo quando chega aqui o pedido, né? Eu passo álcool em tudo, saio passando álcool em tudo, limpando tudo. Quando é papel, vem naqueles papéis, eu jogo o papel fora, lavo a mão trocentas vezes. É necessário, são os cuidados necessários, né? Quando vem em saco, eu borrifo, álcool, né? O Uber, né? A Tati está colocando aqui o Uber. A Ana Márcia colocando o Mais Saúde, né? São todos aí aplicativos que passaram a ser muito utilizados nesse período de pandemia, né? E que têm sido aprimorados, aperfeiçoados todos os dias para atender cada vez mais as nossas demandas. A Cora está dizendo também, né, que os médicos estão atendendo por videoconferência, é verdade, né? Os psicólogos, os médicos, né, dentre outros profissionais da área da saúde, né? Enfim, e quando não são profissionais da saúde, são profissionais da área administrativa, estão usando também essas ferramentas virtuais para fazer as suas reuniões, né, com os seus funcionários, com seus colegas de trabalho. Meu marido é jornalista, eu acompanho, né, o dia a dia dele também, como ele acompanha o meu, e eu vejo ele trabalhando aí diariamente de maneira virtual, né, para poder colocar sempre as notícias, né, na hora certa,
ir no lugar certo, sem estar no seu ambiente de trabalho. Ele vai uma vez por semana, mas o resto dos dias ele fica em casa trabalhando de manhã e tarde, às vezes de noite. E é impressionante como a gente trabalha muito mais em casa do que na rua, né, pessoal? Porque na rua a gente tem hora para sair, em casa a gente não tem hora para sair. Às vezes a gente tem demanda de trabalho até 10, 11 da noite, né? E deixa eu ver se alguém colocou mais algum aplicativo, enfim, né? Mas já citamos vários, né? Waze, Google Maps, o Lécio, um abraço, irmão do nosso querido Lúcio Bruno, um cara que eu admiro, que tem um carinho do tamanho do mundo, viu, Lécio? Eu tenho um carinho pelo teu irmão que tu não faz noção, meu amigo, que tu não tem ideia, meu amigo. Eu sou uma grande parceirona dele, uma grande amiga dele. E uma outra questão que é importante nós ressaltarmos é que, para além da tecnologia ter tornado a nossa vida diária mais inteligente, a tecnologia ela também passou a ser fundamental na administração pública. Pessoal, vocês já pensaram o tamanho do arrecadamento de impostos de países como o nosso, por exemplo, que é um país gigantesco? Se não for computadores e robôs à frente dessa contabilidade, né, das finanças do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios, a coisa não ia caminhar bem, não. Né? Então, hoje é fundamental, é crucial o uso da inteligência, o atrelamento da inteligência artificial junto à administração pública. Né? Houve aí um grande empoderamento da inteligência artificial no âmbito da administração pública, seja ela federal, estadual, municipal. Né? E a Ana Márcia está concordando com a Letícia, dizendo que o home office tem que ter muita disciplina, sem dúvida, porque quando a gente trabalha em home office, pessoal, imagina que a gente tem demandas domésticas, sobretudo nós mulheres que carregamos aí, né? Tem muitos homens, meu marido é meu parceirão em casa, mas a sobrecarga é muito maior sobre a mulher, cuidar de filho, limpar a casa, isso, aquilo outro, e ainda trabalhar dentro de casa. Né? Tem gente que vai precisar de uma quarentena da quarentena. Né? Tem gente que vai precisar tirar férias depois da quarentena porque o cansaço é muito grande. Né? Porque é um desafio muito grande você estar em casa, trabalhando em casa e com as tarefas de casa, e realizando as tarefas de casa. Então, é tudo agora ao mesmo tempo. E não é fácil lidar com isso. Não é preciso realmente muita disciplina, é preciso... a Ana Márcia dizendo que Ave Maria, trabalhei dobrado. Coitada, minha filha, eu também, viu? Eu tô trabalhando triplicado, quadruplicado, eu sei lá quantas vezes mais aí. Todos nós, minha amiga Ana Márcia, viu? Né? Então, a tecnologia, ela nos ajuda nas nossas vidas pessoais. É uma ferramenta importante, torna a nossa vida mais inteligente, não é? Torna a nossa vida mais segura. E nos ajudou, sem sombra de dúvida, nesse momento de pandemia, porque, por exemplo, fez com que muitas pessoas passassem a utilizar as lives como uma ferramenta, né, como um meio de interação com as pessoas. Eu passei a usar as lives por conta de ter esse meio, né, para ter esse meio de interação com vocês, haja vista que eu não poderia ter essa interação presencialmente, embora eu sinta uma falta danada. Porque o negócio para eu gostar é de abraço, de beijo, de carinho, de cheiro de gente, cheiro de povo. Né? Quem me conhece sabe que eu adoro dar um arroxo. Minha mãe que o diga. Minha mãe disse que não sabe com quem que eu aprendi a abraçar tanto. Né, mamãe? A senhora que está aí me assistindo, a senhora poder botar um comentário sobre isso, porque a senhora é a pessoa que mais fala isso para mim. Eu nunca vi a Natália encontrar com a pessoa e não dar um abraço. Às vezes dá abraço em quem ela nem conhece. Então, para mim, essa história de andar de máscara e não poder abraçar está sendo muito difícil, mas eu compreendo a necessidade e obedeço rigorosamente as precauções que devem ser tomadas, os cuidados que devem ser tomados, certo? Uma outra coisa, pessoal, que é importante a gente abordar aqui, nós já não temos tanto tempo, o tempo voa nas lives, né? A inteligência artificial,
Agora tá dizendo que eu sou chameguenta. Eu adoro um abraço. Quem não gosta de abraçar? Quem não gosta de povo? Quem não gosta de gente? Quem não gosta de queimar solado de sapato no meio da rua? Mamãe tá dizendo que meu abraço contagia mesmo, porque é com amor, com afeto, com todo o meu coração, com todo o meu carinho, com toda a minha força mesmo. Às vezes eu abraço com tanta força que eu acho que a pessoa fica com falta de ar. Às vezes eu tenho vergonha. Mas é assim mesmo, é o meu jeito e a gente tem que ser a gente, né? A gente tem que subir no palco da vida sendo a gente, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? Com aquilo que a gente tem de bom, com aquilo que a gente tem de ruim, mas a gente não pode viver com medo de errar, porque o erro faz parte da vida. Então a gente tem que assumir as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros e mesmo assim subir no palco da vida, porque isso faz o fundamental para que nós vivamos, né? E sobretudo busquemos os nossos sonhos. Então eu subo no palco da vida todos os dias com coragem, enfrentando, sobretudo, os meus próprios desafios, os meus próprios medos, porque, como eu falei, não sou super-heroína, detesto quem usa essa história de super-herói, porque mostra uma imagem mentirosa, né? São pessoas que se escondem, posso dar o exemplo do Capitão Wagner, que se esconde atrás da imagem do Capitão América, porque ele não tem nada de super-herói, ele é um ser humano igual a nós. Faz xixi, faz cocô, acorda, dorme, come, se alimenta, tem fome, tem necessidade de família, é um ser humano igual a todo mundo. Não é Capitão América porcaria nenhuma. E outra coisa, Capitão América faz referência aos Estados Unidos, né? É o Capitão Americano, né? Então é uma baita de uma vassalagem ao Trump, né? Então, enfim, eu posso fazer uma outra live sobre esse assunto. Então, eu detesto essa imagem de super-herói, de super-heroína, sabe? De dizer que eu sou o tal, que eu sou fodão, sou a fodona, porque isso não existe, pessoal. Todos nós somos seres humanos. Às vezes, a gente tem a mania de endeusar as pessoas, sabe? A gente tem a mania de endeusar. Preste bem atenção como isso acontece com a gente. De repente, a gente olha para uma pessoa, a gente olha para uma determinada pessoa e vixe, fulano tem mestrado, tem doutorado, ou vixe, fulano é senador da república, vixe, fulano é o presidente do país, vixe, fulano é o presidente da empresa que eu trabalho, né? O meu chefe. E aí endeusa o chefe, endeusa o senador, endeusa o deputado, endeusa sei lá quem, endeusa o professor da universidade, o orientador do doutorado. Pessoal, todo mundo é igual a ninguém, todo mundo é igual a todo mundo, né? Não existe essa, como eu falei, todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, todo mundo dorme, todo mundo acorda, todo mundo tem necessidade de afeto, de carinho. Por mais que aparente ser o fodão e a fodona, não tem nada disso. Qual de nós não temos problemas? Qual de nós não carregamos dores? Qual de nós não temos traumas? Me diga, eu tenho. Qual de nós não carrega uma má lembrança da infância? Às vezes de uma mãe, às vezes de um pai, às vezes uma perda precoce, perdeu uma mãe, perdeu um pai de uma maneira muito precoce, como minha mãe perdeu, por exemplo, como meu pai perdeu, e tiveram que lidar com isso durante a vida toda, né? Minha mãe perdeu a mãe com 9, perdeu o pai com 22, né? Eu não cheguei a conhecer nenhum dos meus avós. Meu pai perdeu o pai com 18, perdeu a mãe com 23 ou 24, se não me engano, né? Mortes prematuras. Então, quem não tem dor, quem não traz problemas, quem não traz dores, quem não traz desafetos, né? Quem não precisa de cura espiritual, emocional, afetiva, todos nós. Então, essa imagem do super-herói não cola, pessoal. Isso é uma enganação medonha, ou enganação do meu abuso. Sabe por quê? Porque isso é uma maneira de dizer pro povo, povo, tu é burro. Eu sou o tal e tu não é o tal não. Tu é um ser humano, eu sou um super-herói. Isso é uma maneira de se sobrepor às pessoas. E eu acho isso um cúmulo, eu acho isso um crime, tá? E eu quero deixar registrada a minha indignação, porque essa questão de se achar ou de se colocar como um super-herói diante das pessoas é uma maneira muito baixa de rebaixar todo mundo, é uma maneira de mostrar para as pessoas o quanto elas são fracas, o quanto elas são menores, o quanto elas são pequenas, e não é nada disso que se trata.
Nós somos todos iguais, todos nós temos problemas. Todos nós precisamos das nossas famílias. Quem não precisa de uma mãe, quem não precisa de um pai? E quem não tem, quem não sente falta? Né? Quem está longe de um filho, quem não sente saudade? Se o filho mora em outro país, quem não sente saudade de um filho? Ou de uma filha? Né? Então essa imagem do super-herói não cola para mim. Não, e por favor, tente não colar para você, porque isso é a maior forma de rebaixamento das pessoas, de minimizar as pessoas da maneira pior que existe. Tá? Então essa história de super-herói, pessoal, não existe coisa nenhuma. E aquela pessoa que você endeusa, acaba com isso. Acaba com isso. Né? Tem gente, às vezes, pessoal, às vezes as pessoas se reúnem numa reunião de trabalho e não abrem a boca com medo do chefe. Que história é essa? Tu pensa que teu chefe é melhor do que tu por quê? Porque ele está numa posição hierarquicamente maior? Sim, você deve respeitar a hierarquia. Mas ele não é melhor do que você, porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma, meu amigo. E se você é cristão, diante de Deus vocês são idênticos. Não tem diferença. Quando morrer, pessoal, ninguém leva nada. Ninguém leva nada. No caixão não tem gaveta. E mesmo que tivesse, o espírito não carrega. Tá? O que a gente leva é o que a gente é. É o que nós nos tornamos ao longo da vida. O que a gente leva é quem nós nos tornamos a partir daquilo que fizeram com a gente. Certo? A partir das nossas criações, a partir das nossas educações, a partir das nossas crenças. Quem nós nos tornamos? Você já fez essa pergunta para você? Quem você se tornou ao longo da vida? A partir daquilo que te ensinaram? A partir da tua educação? Né? Bom, eu estou fugindo muito do tema, né? Mas vamos ser sinceros que eu estou fugindo um bocado, que eu estou me empolgando, falando outras coisas, mas vamos lá. A gente só tem aí mais 5 minutos. Eu queria falar o seguinte, pessoal. Voltando aqui para o nosso tema e parando de fugir, que eu estou fugindo de gaiata, né? Porque o tema não é meu, então eu estou entrando no verso da psicologia para poder aproveitar o tempo e deixar o tempo da live correr. Eu tenho que ser sincera com vocês que eu tenho mentira, tá certo? Voltando aqui para o tema, um outro tema que eu pontuei aqui, eu coloquei até aqui do ladinho, que aqui do meu lado eu tenho uma cola, viu, gente? Vocês me veem olhando pra cá, ó, é porque aqui eu tenho uma cola, tem uma pescazinha aqui que eu fico, ó, de vez em quando curiando, que é pra poder ir organizando minhas ideias, viu? Tá vendo como eu não sou super-heroína porcaria nenhuma, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra? Olha só, então a inteligência artificial, ela também, a tecnologia, né, por meio da inteligência artificial, também vai ajudar muito na questão do combate à Covid-19. Como? Uma vez que ela vai ser fundamental para o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos. Pessoal, o que seria de nós nesse momento sem a tecnologia para nos ajudar, para ajudar os nossos cientistas, para ajudar as nossas universidades, aos institutos de pesquisa para desenvolver vacinas para a Covid-19? É a tecnologia que dá todo esse suporte, todo esse embasamento, todo esse campo aí de possibilidades para que seja desenvolvido conhecimento, vacina e medicamento, certo? Então, a tecnologia ela é de fundamental importância. A tecnologia ela tem nos ajudado e muito, né? E muito, sobretudo nesse período de pandemia em que nós passamos, inclusive nos habituamos a ter esse encontro virtual. Teremos que fazer uso desses encontros por um bom tempo até essa vacina chegar. Eu peço a Deus todos os dias, eu creio nessa força maior, nesse ser divino, e eu peço todos os dias à divindade que essa vacina chegue o quanto antes, né? Para que a gente possa, não sei se voltar à vida completamente normal, mas para que nós possamos, além de estarmos a salvo da doença, a salvo da virose, mas que nós possamos sentir novamente o calor humano uns dos outros, que é fundamental, principalmente para nós brasileiros que somos pessoas tão calorosas, que gostamos tanto dessa proximidade física, que gostamos tanto do toque, do carinho e do aconchego, tá certo? Eu agradeço demais, já estamos aí, já se passou quase 1 hora de live, temos só 3 minutos.
Eu quero agradecer demais a cada um de vocês, a cada uma que ficou comigo. Perdão se eu não fui tão fiel ao tema, mas é porque realmente não é a minha área de formação, que é tecnologia. Eu tentei abordar a tecnologia à luz da psicologia, tá certo? E tentei ser o mais humana possível, porque essa sou eu, né? Essa é a Natália aqui que vocês estão vendo. Vocês encontraram a Natália no meio da rua, vocês encontraram a Natália em casa, vocês encontraram a Natália em qualquer outro canto, essa mesma Natália aqui que vocês estão vendo. Eu não tenho caras e bocas, eu não tenho palavreado pronto, eu não tenho discurso pronto, né? Tanto é que se eu tivesse discurso pronto, eu não teria feito a live, né? Porque meu convidado não pôde estar comigo, então eu teria cancelado. Mas a gente vai no improviso, a gente vai no coração, a gente vai o que tem na mente, né? A gente deixa o espírito fluir, sabe? Como a água do rio que flui. E a gente, enfim, a gente vai seguindo o ritmo da vida, tá certo? E defendendo aquilo que a gente acredita, defendendo aquilo que a gente ama. A Letícia está me ajudando aqui, diz assim, quem tiver um pequeno negócio ou um trabalho informal que queira anunciar no meu perfil, basta entrar em contato no direct. Pessoal, eu quero terminar, meu Deus, tomara que dê tempo, não sei se vai dar tempo não, viu? Mas eu vou correr aqui. Nós pensamos, eu e nosso pessoal da comunicação que a minha equipe, show de bola, minha equipe nota 1000 da comunicação, é o seguinte, nós pensamos em ajudar aquelas pessoas que têm um pequeno negócio. Como? Através do 0800, gratuito, através das minhas redes sociais, eu passar a fazer propaganda de pequenos negócios, tá? Seja uma pastelaria, seja uma pequena confecção, seja... Tem a minha amiga Francinete, que eu não sei se está aqui me assistindo, que produz bolo, né? Gente que faz salgadinho, que está vendendo salgadinho. Então, quem tiver seu pequeno negócio, que queira divulgar através das redes sociais da Natália, sinta-se à vontade, manda pelo direct aí, manda pelo Messenger, dá um jeito de entrar em contato comigo, tá certo? A Letícia também, ó, Letícia Oliveira, _Lua. Vocês estão vendo a Letícia aí, ó, o comentário dela, certo? Vocês podem estar mandando para ela também, porque ela é quem me ajuda. Luciana, obrigada, arrasou. Arrasa aí nada, mulher, deixa de história. Eu enchi foi muita linguiça aqui, né, para poder o tempo correr. Maria, chegou, eu tô agoniada, porque eu tentando aqui dar conta do tempo, porque eu queria cumprir a 1 hora de live, porque como eu falei, desistir não é comigo, desistir jamais. O brasileiro não desiste nunca. E aprenda isso, pessoal. Desistir não é palavra que se use. A gente tem que ir até o fim de tudo. A gente tem que acreditar na gente. Acredite em você. Acredite que você é capaz. E dê o seu melhor em tudo na sua vida. Tá bom? Um beijo bem grande. Muitíssimo obrigada. Gratidão. E mais uma vez eu repito. As nossas lives de terças e quintas são lives que me fortalecem. E por isso que eu não abro mão delas, mesmo quando o convidado não possa estar presente. Um grande beijo e que Deus abençoe a cada um de vocês.